Olá pessoal, mais uma vez muito obrigado pela sua atenção em mais uma aula do CCT. E hoje nós vamos aqui dar continuidade ao assunto sobre a norma, a interpretação da norma ISO 17025. A gente quer que você passe a entender a norma de uma forma bastante clara. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito questionado aqui para a gente, que é a supervisão e a parte de monitoramento de pessoal que está lá no item 625 da norma, tá? Lembrando que meu nome é Gilberto Carlos Fidelis, eu sou do CECT, o Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade. Aqui embaixo vocês têm o nosso WhatsApp, tem o nosso telefone de contato, e-mails de contato, ok? Nós somos especialistas na norma ISO 17025 e também em metrologia, um casamento perfeito aí para falar da norma ISO 17025. Lembrando que nós temos 8 livros publicados e os temas estão aí em azul. Lembrando que um deles é inclusive sobre a própria norma ISO 17025, que é o Orientações para a Implantação da norma ISO 17025. Ali embaixo na descrição desse vídeo nós vamos colocar um link para você conhecer a nossa livraria virtual e adquirir esses livros aí, ok? Então são livros bastante aceitos pela didática, como a gente coloca esses temas aí dentro dos livros, tá, pessoal? Então, olha só, hoje nós vamos então abordar um pedacinho da seção 625 da norma ISO 17025, uma parte dela, onde nós vamos tratar agora aqui especificamente sobre supervisão e monitoramento do pessoal. Particularmente a supervisão, eu percebo assim que os laboratórios relaxam muito nessa questão da supervisão. Não levam ela muito em conta, não levam ela muito em consideração, mas eu vejo assim sempre como um item muito importante dentro da manutenção, pessoal, da confiabilidade, da competência da equipe do laboratório, tá? Assim como agora o monitoramento também. Bom, primeiro ponto importante está aí já na tela. É necessário fazer essas duas coisas. A norma requer isso, que seja supervisionado o pessoal do laboratório e também monitorado o pessoal do laboratório. Isso está lá, como eu falei para vocês, no item 625, letra C e letra F da norma ISO 17025. Bom, a gente está colocando aqui que é necessário supervisionar antes da autorização dada para a pessoa executar uma tarefa e monitorar após essa autorização. Isso é o ideal. Agora, nós entendemos que as duas coisas têm que caminhar junto também. Percebeu? Supervisão junto com monitoramento. Na verdade, monitorar é uma espécie de supervisão um pouco mais aprimorada. Bom, vamos definir primeiro esses 3 pontos aí que eu quero falar para vocês agora. A gente percebe assim que o conceito de autorização na norma 17025 é um pouquinho confuso. Mas vamos colocar assim de uma forma bem clara. Autorizar para nós aqui no contexto da norma é aprovar. Aprovar alguém para executar uma atividade. Permitir alguém para executar uma certa atividade, uma certa ação. Permitir alguém para executar um certo procedimento dentro do laboratório. Admitir que uma pessoa faça uma atividade. Então, aprovar, permitir, admitir. Isso quer dizer que alguém dentro do laboratório tem que autorizar. Alguém dentro do laboratório tem que autorizar as pessoas a executar as atividades. Quem é essa pessoa? Depende de quem está abaixo dela. Pode ser o gerente da qualidade, pode ser o gerente técnico, se ainda existirem essas funções dentro do laboratório, um coordenador, um líder do laboratório, o gerente do laboratório. Uma função que vai estar designada por aprovar, permitir e admitir. Ou seja, que uma pessoa faça uma atividade. Isso é autorização. Ok? Bom, aí vem o conceito de monitorar. Eu vou falar primeiro, na verdade, aqui de supervisionar, do lado direito. Supervisionar é dirigir, é orientar, é dar assistência. Eu gosto muito dessa palavra, supervisionar, no sentido de orientar.
vamos dizer, é educar as pessoas a fazerem, ensinar as pessoas ao longo do tempo. Ou seja, supervisionar também tem a variável tempo aí. A supervisão não é pontual, não se faz uma supervisão agora e nunca mais se faz. E todos nós, pessoal, dependendo do nosso nível de experiência, vamos precisar um pouco de supervisão, assim como também vamos precisar, que está aqui no lado esquerdo, que é o que a norma chama agora de monitorar, que é acompanhar o comportamento profissional com o tempo do funcionário, da pessoa, seguir ela, também é orientar ela. Então, monitorar, pessoal, tem a ver principalmente com acompanhar a competência dela com o tempo. Supervisionar é ajudar ela a adquirir essa competência. E monitorar é acompanhar se ela está aplicando os seus conhecimentos ao longo do tempo dentro do laboratório, que é o conceito de competência. Nós já falamos bastante de competência nos nossos cursos. Na ISO 17025, a gente destaca que a competência é aplicar conhecimentos. Então, monitorar é alguém acompanhar o Gilberto, meu comportamento profissional, para ver se eu estou conseguindo, estou aplicando todos aqueles conhecimentos que eu aprendi até agora. Supervisionar, digamos, é lá no começo, eu estou, como eu disse anteriormente, ajudando a pessoa a adquirir a competência, eu estou orientando ela, estou dando assistência. Ah, quer dizer que no monitoramento eu não dou assistência, Gilberto? Eu não ensino também? Claro, por isso que as duas coisas estão um pouquinho interligadas, ok? Mas é como a gente colocou ali em cima. A gente pode entender também que supervisionar vai um pouquinho antes da gente autorizar, ou seja, a pessoa está sendo treinada, está sendo capacitada para fazer uma atividade. A gente diz que vai supervisionando. Depois que ela está autorizada a fazer aquela atividade, a gente vai começar a monitorar ela. Mas vejam que a supervisão e o monitoramento andam juntos. Eu coloquei até um triângulo aqui para dizer que esses três conceitos de autorizar, de monitorar e supervisionar estão mais ou menos caminhando juntos, ok? Lembrando, pessoal, que esse requisito de supervisionar, de monitorar, não é só para pessoal interno do laboratório. O requisito, está ali embaixo, se aplica a todo o pessoal do laboratório, seja interno ou externo, não apenas ao pessoal técnico. Claro que tem situações que são exclusivas para técnicos, mas tem também toda a parte de gestão que tem que ser monitorada. O pessoal que faz a gestão do laboratório também precisa de supervisão, também precisa ser autorizado, também precisa ser monitorado como quase que uma coisa adicional, né? Com o tempo, colocando a palavra tempo aí junto, né? A variável tempo, tá bom? Outro ponto importante, nós vamos ver já na sequência, é que o laboratório deve manter ou desenvolver um procedimento e registrar essas atividades. Isso é claro também lá dentro da própria norma ISO 17025, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí já na sequência, tá? Fica aí ligado, fica atento que nós já vamos seguir isso aí, você vai ver que tem coisas bem interessantes que vão acontecer já na sequência. Nós vamos apresentar para você na sequência. Bom, o pessoal também pergunta muito, Gilberto, quais são os métodos que a gente pode usar então para monitorar o pessoal? Eu vou citar aqui alguns e é claro que vocês podem acrescentar outros, tirar alguns desses, né? Ou usar todos eventualmente e assim por diante. O primeiro é uma observação direta de uma atividade específica sendo realizada pelo Gilberto, pelo Paulo, pelo José e assim por diante. Então, posso estar monitorando, posso estar supervisionando por observação direta de alguém executando uma atividade específica, seja ela uma atividade, como a gente falou, de gestão, seja ela uma atividade técnica e assim por diante. Outra possibilidade, para o laboratório de ensaios, fazer medição de amostras conhecidas, ou seja, eu ter um valor de referência, ok? Por exemplo, através do material de referência certificado ou de uma amostra realmente que eu conheça o seu valor com a sua respectiva incerteza de medição e comparar com o resultado interno. É quase que uma comparação interlaboratorial ou quase com a comparação intralaboratorial.
Para os laboratórios de calibração, seria recalibrar um equipamento que já foi calibrado. Aí pode ser uma recalibração ou uma medição de amostra, como a gente falou ali, para o laboratório de ensaios, né? Sendo executado pela mesma pessoa, não tem problema nenhum, ok? Mas o importante é fazer esse acompanhamento. Olha, se nós temos aqui um valor de referência, nós temos que chegar próximo desse valor de referência, seja ele para um resultado de um ensaio ou para um resultado de uma calibração. Esse aqui é o objetivo aqui desse método. Outro, assim, formalizar uma comparação intralaboratorial. Mas o que é uma comparação intralaboratorial, Gilberto? Nada mais é do que uma comparação de resultados entre a mesma pessoa ou diferentes pessoas dentro do mesmo laboratório. Ok? Então, nós vamos no futuro, digamos assim, ainda preparar alguma aula sobre isso aqui. Nós temos cursos que falam sobre comparação intralaboratorial, mas a gente pode preparar um dia um resumo, digamos assim, uma aula para tratar detalhadamente do assunto. Mas é comparação também de resultados, como eu falei, mas dentro do próprio laboratório. Agora, tem uma outra possibilidade, que é o supervisor acompanhar a pessoa depois de um treinamento sendo realizado. Ok? Por isso que a gente colocou ali embaixo como supervisor. É um monitoramento ali naquela fase de supervisão, digamos assim. Bom, a pessoa executa o treinamento, a gente vai ver se aquele treinamento de alguma forma foi eficaz. Esse é o ponto fundamental. A primeira coisa é a pessoa conseguir aplicar aquilo que aprendeu no treinamento. Se ela não conseguiu aplicar aquilo que ela viu no treinamento, claro que a competência não vai ser instalada, né? De alguma forma. Outra possibilidade é o ensaios de proficiência. O nosso laboratório participar de um ensaio de proficiência. Mas o que é ensaio de proficiência? Nós participamos de uma comparação agora interlaboratorial entre diferentes laboratórios, entre o nosso laboratório e um outro laboratório, organizado por uma instituição independente, de preferência que esteja acreditada para fazer esse tipo de atividade, onde o nosso resultado então vai ser comparado com o de um outro laboratório ou de outros laboratórios. E claro que se a gente colocou Gilberto a fazer a nossa calibração, nosso ensaio, a gente está avaliando a competência, monitorando a competência do Gilberto ao longo do tempo. Outra possibilidade, eu não achei um ensaio de proficiência, então eu posso convidar um laboratório no mesmo nível que o meu, se eu estou acreditado, se o nosso laboratório está acreditado, vamos convidar um laboratório também acreditado para fazer uma comparação de resultados. É uma comparação interlaboratorial apenas, porque não tem um terceiro no meio organizando. Embora, tá, pessoal, a gente recomenda que mesmo nas comparações interlaboratoriais que vocês resolveram organizar porque não acharam um ensaio de proficiência para aquela atividade, para aquela calibração, para aquele ensaio, para aquela medição, vocês convidem um terceiro para organizar, para, digamos assim, ter uma total imparcialidade sobre essa questão de dar parecer sobre se os resultados foram compatíveis ou não. Uma outra forma é colocar, digamos assim, o Gilberto fazendo um ensaio, uma calibração durante uma auditoria. Então, nessa auditoria de acompanhamento do Gilberto executando a calibração, um ensaio, uma medição, nós podemos usar esse momento como uma forma de monitorar a sua competência ao longo do tempo. Outra forma não é muito comum, mas ela é citada pela própria ISO 17025, é usar amostras cegas. O que seria uma amostra cega? Embora o termo amostra usado, mas pode ser usado também esse termo amostra cega para um laboratório de calibração. Um laboratório de calibração receber, por exemplo, vamos supor, um manômetro para ser calibrado, mas ele não sabe que aquele manômetro está sendo usado para fazer uma comparação de resultados, uma avaliação da competência de alguém.
né? Ou uma comparação intralaboratorial ou até uma interlaboratorial. Por isso que chama amostra cega. Quem está executando aquela calibração não está sabendo que aquele resultado que ele está desenvolvendo aquele trabalho vai ser usado para uma comparação de resultados, que está sendo monitorado a sua competência. Com o laboratório de ensaio é a mesma coisa, só que aí no lugar do equipamento entra uma amostra que vai ser ensaiada, o laboratório emite aquele resultado, aquele certificado, aquele relatório de ensaio e depois se compara então com um outro laboratório, com uma outra instituição, outro resultado de referência para monitorar a competência do executante daquele ensaio ou daquela calibração. Por isso que chama de amostra cega, porque o executante não está sabendo que aquele serviço específico, seja de calibração, medição e ensaio, está sendo utilizado para monitorar a competência dele. Ele realmente está cego nesse sentido, né? Ok? Tá bom? Então veja que tem 8 formas, como eu falei para vocês, 8 métodos. Vejam que aí tem 8 métodos, tá certo? Que a gente está propondo, citando para vocês monitorarem a competência. São só esses? Não. Talvez vocês podem até acrescentar mais aí, tá bom? Sem problema nenhum. Tá legal? Tudo bem? Como a gente comentou com vocês também, pessoal, além de monitorar, o laboratório precisa registrar esse monitoramento, essa supervisão com o tempo. Mas antes disso eu quero falar para vocês que agora nesse mês de novembro nós vamos ter de 13 a 17 de novembro um curso ao vivo, EAD ao vivo, de interpretação da norma ISO 17025. Fazia mais de um ano que a gente não abria inscrição para esse treinamento. Então é uma oportunidade, pessoal, que não vai acontecer novamente tão cedo, tá? Já tem gente inscrito. São poucas vagas, são 5 dias de curso somente pela manhã, no horário das 8h30 até as 12 horas. Tá aí o valor, ok? E além disso tudo, você vai ganhar um bônus bem legal. Então, se você fizer, digamos assim, se você participar desse treinamento, você vai ganhar um bônus bem legal, que é o nosso livro de interpretação da norma ISO 17025, está aqui o livro Orientações para Implantação da norma ISO 17025 em arquivo PDF, ok? Esse livro vai, digamos assim, trazer para vocês uma série de orientações que a gente está chamando aqui de insights práticos para a interpretação da norma dos requisitos de forma adequada. Então tá aí, de 13 a 17 de novembro, se inscreva, tá, pessoal? Olha, eu acho que nesse momento deve ter menos de 50% das vagas ainda disponíveis. Bom, vamos dar continuidade aqui então, para a gente encerrar. A gente vai falar agora dos registros de supervisão e monitoramento pessoal. Pessoal, eu falei para vocês que a norma requer que o laboratório tenha um procedimento para fazer um monitoramento e a supervisão. Esse procedimento nós vamos abordar em outro momento, porque ele é relativamente extenso, tem bastante coisa para olhar aí, ok? Para comentar nesse procedimento, mas ele precisa ser elaborado. Vamos falar agora rapidamente dos registros de monitoramento e supervisão. Algumas formas de fazer isso, tá? Quais são as formas de fazer esse registro? Primeiro, documentar reuniões de supervisão. Então a gente já está propondo aqui que vocês façam reunião de supervisão periodicamente. Não precisa ser todo dia, será semanal, mensal, bimensal ou bimestral, mas documente isso. Né? Documentem isso. Tal dia o Gilberto sentou com o seu João e abordou isso, mais isso, mais isso. E a conclusão foi que está tudo andando bem, digamos assim, nesse trabalho e assim por diante, tá? Então, pessoal, documente as reuniões de supervisão. Próximo tipo de registro que você pode criar: relatórios de supervisão e monitoramento continuados. Você pode criar um simples relatório. Hoje eu me encontrei com o Gilberto, fiz a supervisão dele, conversamos, eu chamei a atenção dele desses pontos, ou no sentido de orientei ele para fazer isso ou não fazer aquilo, tá certo? Acompanhei a competência dele com o tempo, estou percebendo que está havendo uma evolução, ele está conseguindo aplicar mais os conceitos, nós trocamos ideias sobre
algumas dificuldades, sobre alguns pontos fracos, sobre algumas dificuldades que ele está tendo e assim que ele pode melhorar, etc. Né? Então, relatar isso aí, tá, pessoal? Também pode ser a cada mês, a cada 2 meses e assim por diante. No procedimento, vocês vão definir a frequência de elaboração desses relatórios. E uma terceira possibilidade, né, pessoal, é registrar as observações e resultados de monitoramento. Quase que o relatório ali em cima, né? Ou seja, eu estou acompanhando no dia a dia o Gilberto e vou lá, faço um relatório mensal, semanal. Não precisa ser, digamos assim, uma reunião formal, né? Eu posso fazer um relatório só do que eu estou observando no comportamento dele com o tempo, em função, digamos, do que a gente tem ali como conceito de competência, aplicação de conhecimentos no dia a dia. Quais são as dificuldades, evolução, se houve, se não houve, alguns outros treinamentos que eventualmente a gente precisa completar, algumas outras informações que a gente precisa ajudá-lo para que ele possa receber essas informações e fazer essa atividade de uma forma um pouco melhor, um pouco mais competente realmente com o tempo, tá? Então são 3 simples registros que a gente está recomendando. Veja, são coisas simples, não precisa ser coisas complicadas, tá, pessoal? Mas é importante reter esses registros, armazenar isso, guardar, né? Bem claro, né? Quem, quando, onde, porquê, etc, etc. Né? Tudo que foi observado por vocês, seja na supervisão ou no monitoramento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui nós falamos, então, só uma rápida revisão sobre como fazer a supervisão, como fazer esse monitoramento do pessoal, o conceito de autorização, e numa outra oportunidade a gente dá um pouco mais de detalhes sobre esse procedimento de supervisão e monitoramento do pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando aqui mais uma vez do curso aí em novembro, agora de 13 a 17 de novembro, né? Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.